Se há uma coisa que pode assustar qualquer pessoa desavisada, sobretudo enquanto passeia por uma floresta, essa coisa tem um nome: cobra. Serpentes não são animais malvados, mas para muitas pessoas elas têm uma aparência assustadora, ainda mais quando colocam suas línguas para fora. Na maioria das vezes, as cobras atacam apenas para se defenderem. Elas são essenciais na natureza, já que mantêm a população de roedores sob controle. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão fatos que provam que as serpentes são muito mais assustadoras do que você pode imaginar. Prepare seu psicológico para as próximas vezes que for fazer uma trilha ou adentrar numa mata. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Existe uma serpente que rouba veneno dos sapos. Essa é uma serpente japonesa incapaz de produzir veneno. Então, se ela te morder, vai doer muito, mas você não irá morrer a princípio. Acontece que, pelo fato dela não possuir presas, o perigo mora ao lado. Pela parte de trás de seu pescoço, essa serpente possui duas glândulas repletas de veneno, que liberam toxinas chamadas bufadienolídeos. Se você entrar em contato com esse químico, sua respiração será dificultada e o veneno atacará o coração. Você poderá vir a óbito em poucos minutos. Mas sabemos que essa serpente não pode produzir veneno, certo? Então, de onde vêm esses químicos em sua nuca? A razão é que elas adoram comer sapos, e esses anfíbios são venenosos. As cobras então os atacam e acabam absorvendo o veneno para si. Então, caso veja uma dessa por aí, bem, é melhor sair correndo. Algumas serpentes podem procriar sozinhas. Se a procriação de cobras já é algo assustador, imagina só uma única serpente fêmea que, na ausência de um macho, começa a procriar sozinha. Há algum tempo, os cientistas descobriram que nem todos os vertebrados, como lagartos e salamandras, precisam de machos para engravidar. Esse processo é chamado de partenogênese facultativa. Os cientistas não sabem exatamente o que causa esse fenômeno em víboras selvagens, mas têm ideia de que o processo começa com a meiose. Essa é a fase da reprodução, quando as células se dividem em duas, cada uma com metade dos cromossomos necessários para originar uma nova serpente. Essas células precisam de informações do pai e da mãe para poderem se fundir. Mas em casos como esse, as células da mãe se fundem entre si e criam futuras serpentes. Existe uma doença que fazem as serpentes se entrelaçarem até a morte. Existem duas palavras que tememos bastante nos dias de hoje: novo vírus. E não só nós, mas as cobras, se pudessem pensar e se comunicar como a gente, também temeriam. Em 2009, várias cobras do aquário Steinhardt, na Califórnia, foram infectadas por um vírus misterioso que os cientistas nunca haviam visto, e os sintomas foram bem perturbadores. Jiboias e pitons, infectadas com esse vírus mortal, sofreram de uma doença debilitante chamada doença do corpúsculo de inclusão viral. No primeiro estágio, as cobras vomitaram incontrolavelmente e depois começaram a agir de forma estranha, balançando para frente e para trás e se contorcendo. Por fim, uma cobra infectada acabou fazendo tantos movimentos que acabou se enrolando em torno de seu próprio corpo, em um nó que não conseguiu desfazer. Essa doença é causada por um arenavírus, um agente distante do patógeno que causa o ebola.
Esse vírus, que não é transmitido para o ser humano, ataca o cérebro, fazendo com que elas praticamente colapsem. Serpentes como armas militares. Se participar de uma guerra já é um inferno, imagine só uma guerra envolvendo cobras. Pois é, enquanto balas e bombas causam muito mais danos, as serpentes são excelentes armas psicológicas. Além de causarem medo, acabam distraindo e enfraquecendo o exército inimigo, pois ninguém quer correr o risco de ser mordido, não é mesmo? Essa tática foi usada na Guerra do Vietnã, nos túneis de Cuxi, um labirinto que abrange mais de 240 quilômetros. Enquanto os guerrilheiros do Vietcong podiam passar por lá sem serem detectados por helicópteros inimigos, eles resolveram dificultar as coisas para o exército norte-americano, carregando víboras consigo. Os animais que eles carregavam tinham apelidos. Elas eram chamadas de cobras de um passo, ou cobras de 2 passos, porque se você fosse mordido, essas seriam as quantidades de passos que você daria antes de desabar. Embora a morte por picada de cobra tenha sido rara durante a Guerra do Vietnã, essas armadilhas definitivamente mantiveram os norte-americanos em constante estado de medo, o que foi um passo importante para a vitória do país asiático. Uma víbora capaz de te transformar em criança. Você alguma vez já quis ser criança novamente? Bem, se você visitar o Sudeste Asiático, seu sonho pode se tornar realidade. Essa região abriga a víbora de Russell, uma cobra responsável por milhares de fatalidades a cada ano. Só são necessários de 40 a 70 miligramas de veneno para que seu sangue se transforme em gelatina. Mas se você for um dos sobreviventes sortudos, pode se tornar o próximo Benjamin Button. Isso porque, além de transformar seu sangue em geleia, o veneno dessa cobra causa muito sangramento interno. Você sofreria uma hemorragia na glândula pituitária, a parte do seu corpo responsável pela produção de hormônios. Esses hormônios controlam a atividade da tireoide, a temperatura do corpo e a produção de hormônios sexuais. Uma vez que a toxina ataca, a glândula pituitária se desliga. Então, você se transformaria em uma criança pré-adolescente. Cerca de 29% das vítimas dessa víbora sofrem de hipopituitarismo, uma condição que faz com que os pacientes percam o desejo sexual e a fertilidade, provocando também o desaparecimento dos pelos do corpo, dos músculos masculinos e das curvas femininas. Algumas pessoas até perdem o controle das funções mentais básicas e se tornam basicamente crianças. Cobras gigantes que chegaram a acabar com uma tribo. Parece um filme de terror, não é mesmo? Mas acredite se quiser, essa história aconteceu mesmo. Em 1962, o antropólogo Thomas Headland mudou-se para Luzon, a maior ilha das Filipinas. Lá, ele resolveu montar um acampamento com o povo Águita, um povo que vivia como antigos caçadores-coletores nas florestas tropicais filipinas. Acontece que lá eles estavam enfrentando grandes problemas com serpentes e cerca de 1/4 dos homens da tribo haviam sido atacados por pitons. O ponto ruim é que os homens possuíam em média 1,5 metro de altura, enquanto uma cobra atingia mais de 7 metros de comprimento. Então, já dá para ter uma ideia do tamanho do problema, certo? Em pesquisas, Headland descobriu que 26% dos homens tinham cicatrizes de ataques de serpentes e entre as décadas de 1940 e 1970, 6 pessoas foram mortas por pitons, incluindo crianças. Por isso, os homens andavam regularmente armados com facões e outros equipamentos. Por esse motivo e pela modernização, os Águita
desistiram amplamente de seu antigo modo de vida e da luta constante com as cobras. Os descendentes migraram para as cidades e os animais tomaram conta de Luzon. Quem diria que elas poderiam acabar com um povo inteiro, não é mesmo? Cobras como animais de estimação. Enquanto as cobras acabaram com os Agta, a situação foi bem diferente nessa comunidade tailandesa. Tudo começou na década de 50, quando um médico queria fazer do local algo lendário. Até hoje, pelo menos 140 casas ainda mantêm a tradição e possuem cobras como animais domésticos. Lá, eles promovem eventos de lutas com cobras e entretenimento em geral, e desde a tenra idade, as crianças são ensinadas a lidar com as cobras. Jiboias sentem o seu batimento cardíaco. As jiboias podem chegar a 5,5 metros de comprimento e podem de fato te dar um abraço letal. Seres humanos não são suas presas favoritas, mas elas podem se enrolar em torno de uma pessoa para sufocá-la caso se sintam ameaçadas. Uma vez que uma jiboia se envolve em um ser humano ou animal, é impossível enganá-la. Elas sentem o coração da vítima bater e somente soltam quando param de senti-lo. Qual desses fatos mais lhe surpreendeu? Conte nos comentários. Até a próxima!